Alô, gente boa, bom dia a todos. Sexta-feira, hoje é o último dia desse dedinho de prosa aqui nesta semana. Nós vamos falar sobre a igreja visível e a igreja invisível. Enfim, não é preciso ler muito mais do que a metade do livro de Atos dos Apóstolos para constatarmos a presença da fraqueza humana na história da igreja primitiva. Nos primeiros 15 capítulos, você encontra a primeira mentira, a elaborada mentira de Ananias e Safira. Você encontra o primeiro escândalo, quando os pecados desse casal vêm à tona, e eles são punidos. Você encontra a primeira injustiça, quando as viúvas dos não-judeus são esquecidas na distribuição diária dos recursos para a sobrevivência. Encontra também a primeira murmuração esta da parte dos cristãos helenistas contra os cristãos hebreus, em decorrência do problema com as viúvas. Você encontra o primeiro batismo indevido, o batismo de Simão, o mago, a primeira tentativa de usar o Espírito Santo para causar sensacionalismo. Isso não é novo. Simão, o mago, oferece dinheiro aos apóstolos para comprar o poder do Espírito. Você encontra o primeiro risco de estremecimento da liderança, ou entre a liderança da igreja. Os cristãos que eram da circuncisão não se conformam com Pedro por ele ter entrado na casa de homens incircuncisos e comido com eles. Você encontra a primeira deserção do campo missionário, feita por João Marcos. Você encontra a primeira pregação paralela, que produzia confusão e transtorno aos novos convertidos. Você encontra a primeira controvérsia entre cristãos, provocada por aqueles que associavam a circuncisão à salvação. E finalmente você encontra a primeira desavença entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. O que o autor do livro de Atos, o evangelista Lucas, nos escreve é a história humana da igreja, e não apenas uma coleção de atos e acertos heróicos. O relato de Lucas confirma, no entanto, a promessa de Jesus. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja invisível de Jesus, que não é uma igreja denominacional, portanto, seja ela romana, ou evangélica, ou ortodoxa, nem outra denominação qualquer, que não é também a igreja primitiva nem a atual, essa igreja invisível é indestrutível. É indestrutível apesar e a despeito dos seus líderes e dos seus membros. A igreja é do Santo de Deus. Muito bem, gente boa. Até aqui eu fiz uma leitura de uma reflexão que tirei e adaptei da revista Ultimato. O que eu queria dizer é o seguinte: eu trabalhei uma época em Aracaju. Fui para lá, fiquei alguns meses. E quando eu estive lá, eu fiquei sabendo de uma moça que trabalhava no laboratório da tinturaria e que era evangélica, era uma moça muito ativa na fábrica. O nome dessa moça era Sara. Um dia eu fui conversar com a Sara, e depois de me apresentar como membro da Igreja Presbiteriana aqui de Americana, perguntei-lhe assim de uma forma meio automática, sem pensar muito: então, Sara, como é que está a sua igreja? Ela me respondeu de bate-pronto: a igreja de Jesus Cristo sempre vai bem. Quando a Sara me respondeu com tanta convicção e tranquilidade, eu fiquei sem saber como continuar a conversa. Eu não esperava aquela resposta. Ela se referia, na verdade, à igreja real, invisível, verdadeira, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ao corpo de Cristo, a igreja contra a qual as portas do inferno nunca prevalecerão. Meus queridos, essa igreja é invisível e é composta por pessoas das muitíssimas outras igrejas visíveis e das muitas denominações do passado, do presente e do futuro. Esta é a igreja gloriosa e que vai sempre bem e que é sempre vitoriosa. Esta é a noiva de Cristo. Cristo amou a sua igreja e deu a vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Ele fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita,
sem manchas, sem rugas ou qualquer outro defeito, conforme o que diz a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 5. É isso aí, gente boa. Por hoje é só. Até a semana que vem. Um bom final de semana a todos. Tchau, tchau.